Boa noite, gente. Tô aqui me mexendo toda, me acertando. Vamos começar aí a live de hoje, nessa edição especial aí do Mais Saúde. Hoje eu vou entrevistar o Fábio Lopes. Boa noite. Boa noite. César tá aí. Oi, César. Tudo bom? Vou esperar aqui o Fábio entrar, gente, para eu até apresentar. Ele é biólogo da Prefeitura de São Vicente. E a gente vai falar aí sobre questões de higiene. Aqui. Fábio, peraí. Fábio vai entrar agora. Deixa eu... Oi, Fábio, tudo bom? Tá me ouvindo? Tô. Você está me ouvindo bem? Estou ouvindo bem. Eu vi você com um nome diferente ali, não sabia que era você. Ainda bem que você me chamou. Então, eu estava te apresentando aqui para as pessoas que começarem a entrar. O Fábio Lopes, ele é biólogo da Prefeitura de São Vicente. E por conta aí do coronavírus, a gente está fazendo um especial, né, Fábio? Ele arranjou um tempinho para conversar com a gente. E para a gente falar dessa questão de higienização, né? Porque as pessoas saem correndo para comprar luva, usa máscara, e tem várias dúvidas sobre várias situações, né? E aí é mais para esclarecer um pouco, porque às vezes você usa luva, não adianta, usa máscara, não é todo mundo que tem que usar. Queria que você explicasse um pouquinho sobre isso para a gente, Fábio. Primeira coisa, a questão da máscara, ela é para quem está assintomático. Aquela pessoa que está expelindo do está com tosse, Seu áudio está um pouco longe. Seu áudio está um pouco longe. a pessoa quando está com uma infecção, Melhorou. quando está com tosse, está expelindo gotícula, essa pessoa tem que proteger as pessoas do entorno de uma máscara. Deixar claro que não há sentido em sair na rua com máscara nenhum. É que sabe que eu acho que a pessoa que sai com máscara pensa, se alguém tossir em cima dela, ela tá, pelo menos aqui ela tá protegida, entendeu? Eu acho que ela não pensa por ela passar, ela pensa por ela se proteger. Mas não protege. Por quê? Tá. A porta de entrada do vírus são as mãos. Desculpa, o veículo são as mãos. A porta de entrada, olho, nariz e boca. Se uma pessoa tossir no seu rosto próximo, ela vai contaminar a sua máscara, parte do seu rosto. Quando você retirar a máscara, você contamina a sua mão. E quando você passar a mão, E aí, você contamina o nariz, o olho e tal. A máscara é só para quem está sintomático. Ela protege de dentro para fora. pra Se eu fora, tenho entendi. e eu estou com a máscara e eu espirrei, as gotículas ficam contidas da minha fala dentro da máscara. E aí eu vou trocando essa máscara durante o dia. Eu estou sintomático. Aliás, quem está sintomático não tem nem que sair na rua. Tem que usar máscara dentro de casa para Sim, proteger os familiares. Né? A luva é a mesma coisa. A luva ela se contamina igual a mão. Com a diferença que você pode lavar a mão, não tem muito você lavar a luva. Então, para quem eu trabalho com equipamento de proteção na área da gente, há mais de 20 anos. E a gente costuma errar muito. Então, precisa de técnica. Fábio, o teu áudio tá bem longe. Acho que agora talvez fique melhor. Melhorou, melhorou. Então, a gente que é técnico da área erra muito na utilização de segurança. Então, luva não é recomendado. E a luva, ela se contamina da mesma maneira que as mãos. Por exemplo, se alguém espirrar na sua mão, você não se contamina. Não entra pela mão. Ele entra pela boca, pelo nariz e pela mucosa. No Tá, momento que você leva a mão até a boca, o nariz e os olhos, você está se contaminando. Então seria a mesma coisa entendi. com a luva. A luva não é indicada. Mas por que dentro dos hospitais se usa? Porque dentro do hospital, dentro de uma unidade de terapia intensiva, você tem uma sopa de micro-organismos ali o tempo inteiro.
viajando no ar, por microgotículas que saem do espirro da tosse, ou por gotas maiores que repousam ali 1 metro, 1,5 metros depois, que são da nossa fala. Então, numa gotícula, pode ter milhares de vírus. Milhares. Né? Porque você imagina que um vírus é a milésima parte da milésima parte do milímetro. Então, se você pegar 1 milímetro da régua, dividir por 1000, depois dividir uma parte dessa por 1000, é a escala de tamanho do vírus, é em nanomicron, não é nem micron, que é a milésima parte do milímetro, é em nanomicron. Esse vírus é um vírus que a gente já conhece, não especificamente o SARS-CoV-2, esse que está aqui, mas os coronavírus, o grupo de coronavírus, a gente conhece desde a década de 60. A gente tem coronavírus de gato, que é grave. O meu gato, eu suspeitei que ele estava, você acredita? Ele quase morreu, graças a Deus não era isso. Mas a gente suspeitou disso. Chama PIF, acho que é a doença que dá no gato, né? Isso mesmo. É gravíssimo. Para gato é gravíssimo. O do cachorro, que não é o do gato, o coronavírus que é albergado no cão, ele causa uma gastroenterite, uma doença do sistema digestório, uma gastroenterite. Nós temos vários coronavírus. Esse provavelmente saltou de uma espécie animal que a gente acha que é ou morcego ou pangolim. Ele saltou da espécie animal para a nossa espécie. Para que isso aconteça, você precisa provocar muito o vírus. Precisa ter muito ser humano em contato com sangue, pus, urina. Então, mas a China, eles comem muitos animais, né? E aí, quando você cozinha, ok, não tem problema nenhum, mas eles têm contato com um animal morto para cortar, para matar, e aí acho que é onde transfere mesmo, né? Acontece a transmissão, não é isso? Maravilha, você está muito bem informada, é isso mesmo. A grande questão da China são os chamados mercados molhados, onde você vai e aí tem gaiola, com rato em cima, com cachorro embaixo. Nossa, é horrível. Eu vi um documentário. Nossa senhora, é horroroso. Assim, cada um tem o seu hábito, né? A gente come vaca e na Índia também a vaca é sagrada. Então, assim, são costumes que as pessoas têm. Mas realmente acaba, o que eu acho ruim é isso, porque acaba transmitindo doenças, né? É muita variedade de animais que eles comem assim, e acho que também a falta de higiene, né? Sim, o código sanitário da China é diferente do nosso. O código de posturas é diferente do nosso. Por exemplo, na China, você pode aprender a capturar um animal selvagem e passar ele a domesticá-lo, a criá-lo, fazer um criatório de um animal que você coletou na selva. Isso é temerário. Esse animal ele vem com os vírus e outros micro-organismos que são transmitidos entre a espécie deles. E aí, esse salto que dá de um animal não humano para um animal humano, ele precisa ser muito provocado. Isso não é uma coisa fácil de acontecer. E para um vírus entrar dentro de uma célula, nossa, ele tem que ter permissão, ele tem que ter permissividade. O vírus nem todos os vírus têm envelope. Alguns têm luz. Mas esse, no caso do coronavírus, tem. Esse envelope, ele é feito de duas substâncias. Uma proteína de gordura e as espículas de açúcar com proteína. É uma lipoproteína, e uma glicoproteína, que são as espículas. Essa glicoproteína, ela tem que ter um encaixe perfeito, uma afinidade perfeita com alguma célula do nosso corpo. Então, você imagina, esse vírus estava dentro de um animal, que é mamífero, ele saltou e achou uma célula do nosso organismo, ele consegue invadir a célula, dá permissão para ele entrar. Nossa. Aí, faz uma adesão na célula, ele é o genético dele, no caso desse vírus, ele é um vírus RNA. É um vírus frágil. É um vírus frágil. É um vírus RNA. Que até a gente ficou de comentar quantas horas
Isso, eu quero que você fale das superfícies, porque ele ainda muda, né? Vamos supor, na madeira ele dura tanto tempo, no metal outro. Eu acho legal a gente falar da higiene e dessa questão da durabilidade do vírus nas superfícies. Então, o vírus, continuando, ele é um organismo intracelular obrigatório. Necessariamente ele precisa entrar na célula para se replicar. Penetrar na célula não quer dizer que ele vai replicar. Então, durante muito tempo, provavelmente nesses mercados, os vírus entram nas células de humanos e não se replicam. Só que uma hora ele consegue. Então, ele está sendo provocado há muito tempo com esses mercados. Né? Porque se ele tivesse um código de higiene de postura diferente, que eles não empilhassem os animais, que esses animais passassem por um programa de saúde, de medicina veterinária, fossem animais vacinados, né? Fossem animais testados de um criatório, o risco seria muito menor. Né? Se eles comem cachorro, se eles comem roedores, se eles comem... É um hábito deles. O problema é como esses animais são guardados no local, a origem deles, eles são mortos ali na hora. A pessoa escolhe o animal, né? E ele é morto ali. E todos os exudatos, os excrementos, tudo aquilo que sai do corpo dele, vai para o animal que está na gaiola de baixo e assim por diante. Então, é uma sopa de vírus. Sim. E isso acontece já há muito tempo. Isso inclusive, é incentivado pelo governo desde um tempo onde a China tinha muita dificuldade em alimentar a sua população, que é muito grande. Então, a gente entende que durante muito tempo foi uma necessidade. Hoje, sim, a China é uma potência. Ela não precisa fazer isso. Eu acho que eles vão rever isso, porque não é possível, porque assim, essa não é a primeira doença que vem de lá por conta, a gente desconfia, e acho que tem até comprovação de algumas doenças anteriores, o SARS, que também é do corona, não é isso? Que veio também, falam que veio também de lá da China, entre outras coisas que a gente ouve falar. Eu acredito que eles devam repensar, né? Porque dessa vez é uma pandemia, algo que está assustando todo mundo, né, Fábio? Você está me ouvindo? Eu estou te ouvindo. Você está me ouvindo? Perdi sua voz. Ué. Tá ouvindo agora? Não. Xiii. Peraí. Vocês estão me ouvindo, Karina? Tá ouvindo? Tá com áudio? É. Será que é a internet dele? Se vocês estão me ouvindo, eu posso continuar falando. Mas então não ouço vocês, tá bom? Eu estou ouvindo. Tá. Bom, o que acontece? Voltando ao raciocínio, né, dessa questão. Eu acho que hoje poderia ser diferente, porque a gente já viu o que está acontecendo em relação a isso, e, veja, eu posso contribuir no assunto com uma pequena faixa de conhecimento, porque eu passei por inúmeras epidemias de doença, mas de doenças vetoriadas. Né? Toda a minha vida eu trabalhei com doenças em que a gente tem um mosquito no meio. Hoje a gente não tem um mosquito no meio. Se, nesse ano, nós não tivermos a quantidade de pessoas infectadas, do que se chama efeito rebanho, o que é o efeito rebanho? Um monte de gente infectada, aí você tem uma população imunizada. Ano que vem nós vamos ter uma outra onda de coronavírus. E eu acho que o mundo não aguenta isso. Se a gente tiver que fazer, de novo, essa quarentena, essa reclusão em casa, a economia não aguenta, né? As pessoas não aguentam, a gente precisa voltar à vida normal. Então, já foi feita a sequência do vírus, genética, a gente já sabe mais ou menos quais são as células que ele tem afinidade, células do sistema respiratório superior, boca, nariz e garganta, e ele precisa entrar, precisa dessa permissividade na célula, né? E ele já conseguiu isso, ele já está adaptado ao ser humano. E a transmissão é sustentada, ou seja, um ser humano consegue passar para outro. Durante um período, os animais conseguiram passar para o ser humano. Agora a gente já está pior, porque a transmissão é sustentada. Humano passa para humano. Então vamos às superfícies, né? Que a gente tinha que comentar a respeito disso. Todos os estudos que foram feitos até agora são estudos de laboratório, onde você pega uma gotícula, põe o vírus e vê a viabilidade dele. Né? A viabilidade é o tempo de vida que ele consegue entrar na célula e infectar. O que a gente tem visto é que é mais ou menos de alguns minutos até 12 horas.
quanto mais fria for a superfície, não gelada, fria, melhor para o vírus. Quanto menos exposto ele tiver à luz solar, à radiação solar, melhor. Tá? Tá. E se ele tiver alguma matéria ali orgânica, melhor ainda. Então, para uma gotícula que cai no piche, ali no chão, quente do sol, em alguns minutos ele perde a viabilidade. O problema é dentro da casa da gente, o celular, né? Quando a gente fala no celular, grava, por exemplo, um áudio, e você olha depois do celular contra a luz, tá cheio de gotícula de saliva. E a gente passa o celular um para o outro. Ah, me empresta o teu celular, o joguinho para os filhos. Sim. Né? Então, isso é uma maneira de transmissão. Um outro problema que a gente já tinha pensado nisso, e os especialistas, né, que a gente tem envolvido nessa questão do corona, a gente tem infectologistas, virologistas, biólogos, médicos, pneumologistas, sanitaristas, economistas, né? A gente, gestores de portos e aeroportos, a gente tem uma gama de profissionais, cada um com uma faixa do problema. O self-service, por exemplo, né? Que você entra naquela linha de comida, como você bem mesmo falou, o prato que está preparado e que está quente, pouco problema. Por quê? Porque ali não é viável, o ambiente não é viável para o vírus. Mas você vai falando no celular, pegando ele aqui, colocando a concha de arroz, falando em cima da concha, que é de metal, né? Passa para o lado, tira o prato de baixo, põe o prato de cima, ou seja, ali fica tudo contaminado de gotículas. Tá, então assim, se a gente pedir para o delivery, a gente precisa pedir até para movimentar a economia. Jura? Eu ainda não consigo te ouvir. Eu vou fazer uma pergunta por escrito para você. Espera aí. Gente, eu vou perguntar para ele qual o procedimento de higiene quando recebemos... Saio e entro de novo? Não, não precisa. Quando recebemos a mercadoria. Ó. Meu volume está no máximo. Não é isso. Eu acho que é questão de... Não consigo Bom, escutar. gente, eu vou sair e voltar de novo. Mas aí a gente já vai perder tudo que falou, não dá. Fábio, fala, peraí. Eu vou escrever aqui, cuidados ao receber Tem algumas delivery. perguntas que eu estou vendo aqui, eu posso ir falando a respeito delas? Pode. Posso? Ó. Tem uma pessoa, ao contrário. Pior é que não vai. Vou ter que escrever ao contrário. Deixa, responde. Tem uma pessoa perguntando aqui a respeito de máscaras descartáveis, né? Que fez algumas máscaras com uma costureira e tal. Vamos lá. A máscara sendo descartável, se você utilizar ela direto, quem usa máscara? Quem está assintomático. Então não adianta mandar fazer 100 máscaras e a família inteira utilizar máscara. Isso não tem efetividade nenhuma, zero. Pode confiar. Se você fez a máscara porque você está assintomático, porque você não achou a máscara em algum lugar, essa máscara tem, em média, a duração entre 2 e 4 horas. Tá? Você vai colocar a máscara. Quem não tem máscara está colocando um lenço, está colocando um outro tecido, que tem que ser lavado. Né? Nesse momento de emergência, se você não tem a máscara, aquela N95, que é a mais indicada, né, pelo formato, pelo tecido, você vai improvisar. As pessoas estão começando a improvisar. A gente vê máscara de garrafa PET, vê uma série de coisas. Tem que entender que a máscara ela é uma barreira física para impedir que a gotícula não viaje. Por quê? Porque o vírus ele passa pela trama. Ele é muito pequenininho. Só que ele não pula. O vírus não pula. Ele não consegue sair da gotícula e pular e passar pela máscara. Ele não consegue. Ele está aderido, aprisionado na gotícula. Então, é uma barreira física para que a gotícula não passe para o rosto da pessoa ou para outro lugar. Né? Maçanetas, por exemplo, de banheiro. Eu fiz vários trabalhos com alunos com um suave, que é um cotonete, a gente coleta o material nas maçanetas e
depois coloca num meio de cultura para bactéria. Cresce de tudo, porque as pessoas não lavam a mão, né, não têm o hábito de lavar a mão, nem antes de ir ao banheiro, né, antes de entrar ali ou na privada ou no mictório, né, e nem depois que saem. Elas entram, fazem o que tem que fazer e saem sem lavar as mãos. E isso é corroborado pelas análises que a gente faz desse suave na válvula hidra, na torneira do banheiro, né? Então, essa epidemia, essa pandemia também serve para a gente tomar um pouco mais de cuidado com a questão das mãos, da lavagem de mãos. Na década de 70, no mundo inteiro, a medicina conseguiu diminuir as infecções justamente com a lavagem de mãos, né? Lavagem de mãos não é uma benzida na mão. Lavagem de mãos tem técnica, todo mundo sabe, né? Palma de mão, costa de mão, dedo, conchinha, ponta do dedo, punho, polegar, dedo a dedo, né? Uma boa lavagem de mãos, ela dura aí uns 30, 40 segundos. O recomendado nesse momento, se você está interno num lugar, é você fazer essa lavagem mais ou menos de 2 em 2 horas. Então, agora, se você tosse, né, e não consegue colocar a manga da camisa, põe a mão, você imediatamente tem que lavar a mão, né, de maneira correta. Procurar não entrar com o sapato da rua em casa, né? Existe aí um grupo que está estudando a importância, nesse momento, a colaboração nesse momento, de baratas, moscas e formigas. Porque você imagina que esses animais eles andam em todas as superfícies na casa da gente. Então, eles passam por gotículas o tempo inteiro. Alguns, inclusive, lambem essas gotículas. Mosca, por exemplo, ela tem esse hábito. A mosca tem a digestão parenteral. A digestão da mosca é do lado de fora do corpo. Ela vomita em cima do alimento, depois suga o vômito. Ou seja, o suco gástrico que está aqui dentro, ele sai para digerir do lado de fora. É só lembrar do filme lá atrás da mosca, né? Que era um filme que chocava bastante. Então, moscas andam atrás dessas gotículas de matéria orgânica. A gente ainda não sabe qual é a contribuição que, principalmente, moscas, formigas e baratas têm nesse momento, mas alguma eles têm. Porque, por exemplo, infecção hospitalar é muito comum ser atribuído a formigas. Aquelas formigas chamadas de formigas de Honeydew, aquelas pequenininhas que não saem da cozinha da gente, elas entram numa UTI, né, vindas de um quarto do lado, que não tem restrição, onde a pessoa tem bolacha, tem uma série de coisas. Ela entra pelo conduíte, viaja pelo conduíte e sai lá na UTI. Para isso foram desenvolvidos inseticidas que são de formulação gel, para que você não tenha que pulverizar dentro da UTI, e eles são um atrativo para a formiga comer. Então, pedir para as pessoas também reforçar a limpeza da casa, debaixo da pia, colocar hipoclorito, né, que chamam de cloro, né, cândida, nos ralos, melhorar a limpeza da casa, porque pode haver alguma contribuição desses vetores no espalhamento do vírus, né? Porque em lugar, o Wuhan, por exemplo, quando estava aquele monte de gente doente, os pesquisadores chamam de sopa de vírus mesmo. Você imagina que muitos profissionais médicos morreram em Wuhan. De que maneira? Quem é que faz o cuidado do paciente? O médico ele faz o diagnóstico e propõe o tratamento. O enfermeiro faz o cuidado. Os enfermeiros iam de escafandro, de roupa com ar mandado. Então não tinha contato com o ar de fora. E muitos estavam usando fraldas, porque dá trabalho tirar aquilo. Então eles urinavam na fralda para conseguir tratar de todo mundo. Tudo bem, só que quando eles iam se tirar aquele paramento todo, o uniforme estava todo contaminado. E aí eles contaminavam a mão e em algum momento eles colocavam a mão no olho. É muito difícil você não colocar a mão no olho, na boca e no nariz. Muito difícil. Tem pesquisas que mostram que a gente coloca a mão no rosto. Você acabou de colocar. Eu faço isso o tempo, eu falo com as mãos, né? Então, como eu falo com as mãos, o tempo inteiro eu estou colocando a mão no rosto. A gente coloca a mão no rosto, em média, de 20 a 50 vezes por hora. Então, é mais ou menos uma vez a cada 2 minutos
ou uma vez a cada minuto. A gente passa a mão em algum lugar no rosto. E o vírus, na ponta de uma agulha, você vai ter milhares de vírus, milhares de partículas virais. Então, é muito fácil se contaminar. Partindo desse pensamento, muita gente acha que esse isolamento que a gente tem nesse momento, esse isolamento completo, né, que está se chamando aí de lockdown horizontal, todo mundo em casa, primeiro que a economia não vai conseguir suportar isso, e segundo que os casos continuam subindo. Se você for olhar, por exemplo, eu estou surpreendido que a população não esteja em casa, porque eu estou trabalhando todos os dias, eu não posso parar, porque eu sou da saúde. Então, eu estou indo nos postos de vacinação, eu vou no departamento. Nesse momento, a gente não está fazendo o trabalho específico de entrar nas casas para vistoriar em relação ao Aedes, não dá para fazer. Então, todo o pessoal está dando uma contribuição brilhante. Eles estão nas unidades de saúde, organizando fila, ajudando a cuidar de insumos, fazendo carteirinha. Está sendo uma enorme contribuição do pessoal que trabalha comigo, da equipe da qual eu faço parte. Tá, voltou a me ouvir? Difícil, Não. não consigo entender. Não. Como ali? Ah, tá, do delivery. Deixa eu só completar isso. Maravilha. São tempos de coronavírus, temos que improvisar. Ótimo. Pode escrever e me mostra. Maravilha. Estou escrevendo ao contrário. Então, o que acontece? Esse meu pessoal está indo nos locais, né? E quando eu saio, que eu moro em Praia Grande, quando eu saio para São Vicente, eu estou chegando em São Vicente em 8 minutos, 9 minutos, porque não tem trânsito nenhum. Então é surpreendente que a população esteja colaborando. Você vê tudo fechado, você vai comprar uma comida, alguma coisa para comer, olha, os balcões estão todos isolados, você não pode sentar, você não pode permanecer ali, né? Só que é muito difícil você fazer um protocolo para que todo mundo siga de maneira que não se contamine. Então, por exemplo, vamos a esse caso do delivery, né? Que não precisa nem ser entrega em casa. E hoje eu fui buscar a minha comida. Era ali pertinho, eu liguei, encomendei o que tinha, o rapaz me entregou num saco plástico. Se ele está assintomático, ou mesmo que ele esteja assintomático, mas se ele estiver infectado, certamente, quando ele me entregou aquele saquinho, ele falou, tudo bem, obrigado, gotículas já viajaram para o saquinho. Eu peguei aquele saquinho com as mãos, porque não adianta utilizar luva. O que é o ideal? Como eu não sei se ele está infectado ou não, a gente não sabe, assim que eu entro no local onde eu vou consumir o alimento, eu retiro o saco plástico, retiro a comida da embalagem para um prato, jogo tudo aquilo fora, lavo as mãos para comer. Não adianta eu chegar no local, repousar minha sacolinha, lavar minhas mãos, depois voltar e abrir a sacolinha. Então você veja que tem um protocolo. A gente tem que pensar que quando a gente recebe a comida em casa, ou quando a gente vai buscar essa comida que está embalada, o que provavelmente está contaminado, infectado? É a embalagem, que a última coisa que é colocada ali é quando você tem o contato com a pessoa, que você vai retirar, né, que ela vai te entregar, mão a mão. Então, se as pessoas colocarem na cabeça que mão é o veículo, e a porta de entrada é boca, nariz e olhos, elas tomam um pouco mais de cuidado. Eu tenho dúvida, é muito detalhe. Lave a mão sempre. Lave a mão antes de comer, lave a mão depois de comer. Jogou as embalagens no lixo, lave a mão de novo. Entende? Tossiu, lave a mão. Não precisa de álcool gel em casa ou no departamento. Não precisa, tá? Você pode fazer a desinfecção das mãos com água e sabão. O álcool gel, ele serve para a gente, né, para o corpo, principalmente quando você não tem acesso a água e sabão. Se você está no teu carro, vale você ter uns lencinhos com álcool, né, para passar no volante, para passar no câmbio, para passar na porta. Mas a impressão que eu tenho, e os números estão dizendo isso, que mesmo com tudo isso... A internet dele... Ixi, saiu. Deixa eu chamar, deixa ele entrar de novo.
Gente, eu acho que vocês estão me ouvindo, mas a internet dele já estava estranha porque ele não estava me ouvindo. Ele vai ter que entrar. Acho que caiu a internet dele. Opa, ele aí. Vamos lá. Ele vai voltar. Tomara que ele volte me ouvindo agora. Porque eu estava escrevendo de trás para frente para poder fazer as perguntas. E vocês também podem fazer as perguntas. Agora eu te escuto. Ai, que bom, porque eu estava escrevendo tudo de trás para frente. Olha só que coisa de louco para você poder ver. Então, assim, a gente estava falando do delivery, quando chegam os cuidados que a gente tem que ter, mas é importante também, porque vamos supor, eu peguei a caixa, ok, eu estou tendo contato com a caixa, eu vou lavar minha mão, mas se eu pego essa caixa e põe em cima da superfície, para tirar o alimento de dentro, então eu também tenho que limpar essa superfície depois. Então, onde houver contato com o que veio de fora, eu tenho que higienizar. Basicamente é isso, né? Se a gente conseguir que tudo que venha de fora não entre na cozinha, maravilha. Só que, É que a gente praticamente tem que flutuar, gente, porque é muita coisa. por isso, eu humildemente faço parte daquele grupo que acha que não vai adiantar o isolamento, ele vai atrasar as infecções. O que vai acontecer? Se a gente tem um pico muito alto, todo mundo ficando doente na mesma semana, enorme Passa. problema. Não, tudo bem, você imuniza. Só que, se você tem 5% dos casos que vão ser graves, vão precisar de suporte, 5% de 1.000 casos é uma coisa, 5% de 500 mil casos é outra coisa. Você sobrecarrega. Então, assim, o que é o melhor dos mundos? Que a maioria de nós contraia o coronavírus, porque vai fazer imunidade. Acontece e a gente nem sabe, na verdade, né? Perfeito, perfeito. Isso, como que eu posso contribuir? Eu tenho bastante experiência com dengue, com zika, com chikungunya. Quando a zika veio, as pessoas sequer sabiam que era zika. Elas estavam sendo diagnosticadas como dengue ou como uma outra virose, porque a zika tem como característica muitas manchas, né? Muita hemoconcentração ali no tecido. Então, podia ser um caso florido de dengue, até que alguém lá na Bahia, uma pediatra, desconfiou que tinha alguma coisa errada, porque estava tendo muitos casos de má formação fetal, né, de microcefalia, e isso não era natural, e aí foram isolar o líquido cefalorraquidiano das crianças e encontraram um vírus e identificaram sendo o vírus do Zika, que era um vírus que já tinha na África. Enfim, esse vírus ele está entre a gente, mais ou menos, o que está se falando, outubro, novembro do ano passado, na China. E provavelmente ele já estava circulando por outros locais. Não tem como você conter o vírus. Minha mulher é biomédica e trabalha na aviação. Ela é comissária da Latam. Ela está em observação. Ela está suspeita de Covid. Né? Tem jeito. Porque você não tem como conter no avião. Não tem como. Por mais higienização que você faça, é como você falou, você tem que flutuar, você tem que viver dentro de uma bolha. Por isso, eu acho que nós vamos fazer todas as medidas, mas nós vamos contrair coronavírus. Então, é que o que eles falam agora, justamente essa quarentena, eu acho que é para diminuir esse pico, a curva. Então, realmente, ela falou, tem uma que está ouvindo a gente, é sua aluna, né? Ela falou, a gente está prolongando. Sim, a gente está prolongando, mas justamente para não encher os hospitais que não dá conta, porque precisa de UTI e aparelho para ajudar na respiração. Então, realmente é isso que eles querem fazer, não é, Fábio? Baixar essa curva e prolongar. Só que eu já estava pensando, o vírus ele vive menos no calor. Se a gente prolongar isso, não vai chegar no inverno e não pode piorar e de repente ter um pico no inverno? Teoria do caos, né? Do livro. Aí o que vai acontecer? Existe uma coisa que os epidemiologistas chamam de efeito rebanho. Por que quando você vai vacinar uma população contra qualquer doença, você tem uma meta de atingir pelo menos 85% daquela população? Se você atingir menos gente do que isso, vai ter gente suficiente contaminada para ver a circulação do vírus. Então, se você pega 10 pessoas e você consegue vacinar 8, 9 pessoas, acabou a circulação do vírus, porque só tem uma pessoa que pode contrair, porque as outras 9, elas foram vacinadas. Então, ela tem a doença, é vacinada naturalmente e acabou. Então, até esfriar, eu acho que a gente vai ter tanta infecção que nós vamos estar vacinados naturalmente. Entendi. Naturalmente. Provavelmente vai ter um outro pico de coronavírus.
dependendo do número de pessoas que se infectaram, porque agora ele está entre os seres humanos. Aí ele some, depois ele volta, é mais ou menos como da influenza. Você pega, por exemplo... Isso que eu ia falar, todo ano a gente tem que tomar uma nova vacina, porque o vírus ele é mutante. E aí todo ano você toma uma nova vacina, no ano que vem é outra, porque o vírus mudou, né? Parece Pokémon, eles evoluem, que coisa, né? Então, isso é proposital. Então, vamos falar um pouquinho do influenza para fazer uma relação. Os influenzas são aqueles vírus que são chamados de HN, né? H3N5, H7N1, H1N1. Alguns são só de animais, outros são da gripe sazonal, né? do complexo de gripes que a gente tem. Circulam vários ao mesmo tempo. Esse H e esse N é o nome das proteínas que envolvem o vírus. Hemaglutinina e neuranamidase. O H é de hemaglutinina e o N é de neuranamidase. E já se conhece esse complexo de HNs há muito tempo. A gente tem alguns que são muito graves, por exemplo, a gripe aviária. A gripe aviária, ela por enquanto não tem transmissão sustentada. O que é isso? Ela não passa de humano para humano. Mas os tratadores, criadores, abatedores que ficam entre as aves, eles podem contrair essa doença. E como é que ela viaja? Ela viaja através das aves migratórias. Então, as aves migram de um lugar para outro, vão para essas fazendas onde tem milhares de aves, se misturam essas aves, ficam próximas, e essas aves que são de criatório se contaminam. E o homem que está ali naquela sopa de vírus, ele adquire. A gripe aviária tem mais ou menos, na história de seres humanos, 350 pessoas que adquiriram. Dessas 350, quase 300 morreram. Então, é uma doença gravíssima, muito mais grave, muito mais do que o coronavírus, do que o Covid. O que eu ia te perguntar? Por que que esse vírus, esse tipo de coronavírus, existem vários, né? Esse específico agora, está assustando tanto, até mais que H1N1. Eu ouço falar porque ele é novo, a gente ainda não sabe o que pode acontecer, porque o índice de letalidade da H1N1 até então era mais alto. Agora acho que nem é mais, eu acho que já empatou e o corona já até está superando realmente. É por isso, esse pânico todo, porque a gente não sabe ainda como lidar por ele ser novo? É isso? Eu acho que o que acontece é o seguinte, você tem todos os anos milhares de mortes por influenza. E aí todo mundo contrai influenza, você contrai e eu contraio. Quem não se vacina acaba contraindo de uma maneira ou de outra. E passa pela gripe de maneira tranquila. E você não tem todo mundo da humanidade ao mesmo tempo suscetível para a influenza. E influenza tem vacina. Como é que se faz a vacina da influenza? O hemisfério norte isola os vírus que estão circulando. E o sul também. E aí eles veem um fragmento de proteína que seja suficiente para fazer imunidade em todo mundo. Eles fabricam uma vacina. O ano que vem, esses vírus já mutaram. Eles têm que coletar esses vírus. Alguém fica doente, eles coletam nos primeiros casos, fazem a identificação do genoma, do código genético, e aí trocam informações e escolhem uma proteína, um fragmento de proteína, porque a vacina para a gripe, ela não é feita com o vírus vivo, que nem da febre amarela ou da raiva. Ela é feita com um fragmento da proteína. Eles pegam um pedaço da sequência, o melhor que eles acham, eles pegam esse pedaço, fabricam esse pedaço na vacina, e quando esse fragmento de proteína entra no nosso corpo, o corpo entende que tem um corpo estranho. Ele sequestra esse fragmento, leva para o sistema imune decodifica isso e faz um anticorpo num mecanismo chamado de chave e fechadura, que é mais ou menos como se ele encaixasse. Aqui está o micro-organismo, aqui está o anticorpo que é feito. Ele encaixa aqui e bloqueia a entrada dele na membrana da célula hospedeira. Então, isso não é feito de um dia para o outro, demora alguns dias. Por isso que você toma a vacina, demora até 10 dias para você. O que assusta o vírus, que você comentou comigo, é que você tem 7 bilhões de pessoas suscetíveis ao mesmo tempo contraindo o coronavírus. Se fosse uma coisa como a influenza, que já está há muitos anos entre os seres humanos, você tem mais casos ali, mais casos aqui, você sabe como administrar. Você imagina que é uma doença nova, né, que você não sabe quais são os agravos daquelas pessoas que tiverem que ter atendimento, como que você vai lidar com isso?
né? Tá se falando tanto agora na cloroquina. A cloroquina é um medicamento bastante conhecido. Durante 14 anos, eu dei aula de parasitologia. E na parasitologia, entre os micro-organismos que eu falava, tinham os plasmódios, Falciparum, Vivax, Malari, que são os protozoários responsáveis pela malária. E malária, ela tem esse medicamento, né, que é a cloroquina, a quinona, que é tirada de uma casca da árvore que tem na Amazônia. Então, a gente sabe já, essa questão da cloroquina ter algum efeito antiviral, né? Agora eles estão associando com a azitromicina, que é um antibiótico. Por quê? Porque se o vírus passa do sistema respiratório superior e vai para o inferior, ele pode causar uma pneumonia bacteriana, porque as bactérias estão aí, esperando uma oportunidade. Você tem um sistema imune comprometido em combater um vírus. Esse vírus desce, começa a lesionar o pulmão. A bactéria fala, opa, é por aqui que eu fico. E aí começa a ficar grave. Aí fica grave, porque perdi tua voz de novo. Começa a ficar grave. Tá. Começa a ficar grave, porque o indivíduo, quando tem a bactéria no pulmão, né, o vírus circulando, você consegue circular agentes etiológicos diferentes. Você tem um vírus circulando e uma bactéria no pulmão. Para o sistema imune é muita coisa. Aí esse indivíduo vai precisar de suporte. Né? E o principal suporte é a questão da ventilação mecânica. Ele vai ter que ser entubado, às vezes por 3 semanas. Na Itália, tem um relato impressionante, né? Que num dia eles tinham 560 pessoas entubadas. Assim, você não tem esse número de ventiladores mecânicos, né? Que tem que ser. Se você troca o ventilador mecânico, você tem que fazer toda a asepsia nele. Você imagina 100, 200 pessoas respirando no mesmo lugar, envoltas em plástico, né? Com respiradores mecânicos, soltando vírus para tudo que é lado. Você não tem como conter isso. É impossível. Então, o medo todo do coronavírus é esse. Que a gente vai sentir a doença quase que toda ao mesmo tempo. Em novembro, ele estava na China. Agora ele já está em mais de 100, quase 200 países. Quase 200. Estados Unidos está subindo muito. A nossa curva, de ontem para hoje, está subindo muito. Em relação ao número de infectados, graças a Deus, a gente tem poucos mortos. Por quê? Primeiro, diagnóstico precoce. Segundo, tratamento eficaz. A gente tem que rezar para que a cloroquina associada com a azitromicina ela seja um bom tratamento. A gente tem que rezar para isso. Porque se for, a gente vai reduzir muito o número de mortes. A gente não reduz o número de casos graves, porque o caso vai evoluir para grave naturalmente. Sim. Mas você tem Mas trata, né? Exatamente. Sim, mas você tem um tratamento. Então, medidas como desinfecção de superfícies, isolamento social, principalmente se você está sintomático, né? E etiqueta respiratória, não tossir em cima dos outros, tossiu, lava a mão. Não tem como tossir, você está muito incomodado, utiliza a manga da camisa. Quando entrar em casa, pega uma vasilhinha, uma bandeja, alguma coisa, deixa na porta de casa, se for possível. Quando chegar, faz uma solução de 3 partes de água para 1 de água sanitária, tá? De hipoclorito. E molha o tênis, molha a bota, põe a sola ali e deixa do lado de fora da casa. A roupa que eu usei, eu posso, na porta, se for possível, não é todo mundo que... Não dá para ficar pelado na porta de casa. Sim. Nem todo mundo consegue. Eu falei, tira a roupa, ela pode ficar pelada. Sim. Então, se você consegue tirar a roupa do lado de fora, colocar num saco plástico, levar para os fundos da casa e pendurar isso no varal, deixar separado das roupas, exposto, no dia seguinte vai fazer sol, o vírus vai morrer. O vírus ele tem pouca viabilidade. Se você... Os vírus eles não são possíveis de ser vistos a microscópio comum, microscópio óptico, é impossível. Você tem que utilizar um microscópio chamado de MEV, que é microscópio eletrônico por varredura. Ele vê por feixes de íons, de tão pequenininho que ele é. Então, ele é muito pequenininho, ele tem uma vida curta, ele não tem grande viabilidade. Quando o vírus está entre as células do nosso corpo, ele é só uma partícula, ele é uma proteína. Ele não se mexe, ele não faz nada.
Agora, se ele encontra uma célula que ele tem afinidade e consegue entrar nessa célula, aí ele faz miséria. Porque ele consegue enganar a célula e fazer com que essa célula reproduza todo o código genético dele em sequência. E aí, para mais ajudar, os vírus eles têm essa capacidade de mutação. O que é a mutação? A mutação é um tropeço genético. É um erro proposital no código genético, nas combinações, né, daquelas 4 bases que fazem a vida, né, aquelas chamadas de bases nitrogenadas. As mesmas bases nitrogenadas do vírus são as nossas, a da samambaia, do elefante. Toda a vida no planeta tem 4 bases nitrogenadas. Toda a vida no planeta, todos nós, todos, sem exceção. Todos os seres vivos vêm de 4 bases. Os vírus também, as mesmas bases. Somos feitos da mesma coisa. Né? A gente, a samambaia, o elefante, a formiga, a borboleta, o morcego, o vírus, a bactéria, todos de 4 bases. E ele tem uma sequência genética. O que ele faz? Ele altera essa sequência propositadamente. Para quê? Para escapar de medicamentos, para escapar do sistema imune. Então, é um organismo muito eficiente. Para você ter uma ideia, os vírus, a gente soube o que era um vírus no início do século XX. Até o século XIX, achava que era veneno, achava que era alguma substância tóxica, não se tinha ideia de que era um ser vivo. Né? E, assim, ele é acelular, ele não é nenhuma célula completa. Sozinho, não. Ele não consegue fazer nada. Ele não consegue se multiplicar sozinho. Ele precisa da gente. Ele precisa de uma... O primeiro vírus que foi descoberto foi um vírus de planta, chamado de vírus mosaico. É o vírus do tabaco. Começaram a ver que as plantações de tabaco estavam morrendo todas, e aí descobriram que tinha uma forma geométrica, microscópica, que estava presente em todos. Foi o primeiro vírus descoberto, chamado vírus mosaico. Então, os vírus, eles atacam todos os animais. Os vírus atacam bactérias. Os vírus, eles são muito menores do que as bactérias. Alguns vírus são chamados de bacteriófagos. Eles pousam na bactéria, inserem o código genético nela, a bactéria multiplica e ele arrebenta a membrana da bactéria e invade outros. É mais ou menos como o vírus do computador, o cavalo de Troia. É igualzinho. Então, a gente está lidando com organismos que são muito especializados, que estão aqui, são formas de vida muito anteriores às nossas. E aí, voltando, a gente vai para um local que, culturalmente, eles têm todo o direito de comer o que eles quiserem. Mas o problema é o código sanitário, é o código de postura. Isso tem que mudar, porque não existe mais China, Itália, Espanha, é tudo Eurásia, está tudo lá, tudo próximo. Minha mulher, ela toma café da manhã aqui e janta na França, no trabalho dela, né? Então, essa vida de aeronauta é uma loucura. Às vezes eu saio de manhã para trabalhar, ela está voando. Aí eu saio de Praia Grande e chego em São Vicente, ela está saindo para Curitiba. Dependendo do trânsito, ela chega primeiro do que eu, em Curitiba. Então, é muito rápido. Aí, estão em Curitiba. Tá. Aí, quando eu penso que ela está em Curitiba, ela já está em Salvador. Ela foi para Salvador. Aí vai dormir no Rio. Então, assim, é o dia inteiro isso. Aí você pensa, como é que os vírus e os micro-organismos são transportados? Dessa maneira. Sim. Se nós tivermos 100 casos, na verdade, a gente tem uns 1000. Você pode pegar o número de casos e multiplicar por 10 ou até 20. Porque tem muita gente assintomática, muita, que transmite Tem até doença. uma pergunta. Tem até uma pergunta da... Essa era uma pergunta. Assintomáticos contaminam até quando? Por quanto tempo, né? Quanto tempo a gente transmite? Eu acho que é isso que ela quis Quanto dizer. tempo a gente fica transmitindo a doença, é isso? A gente pode transmitir, mesmo que eu não tenha sintoma. Eu posso transmitir para uma pessoa Sim. Quanto tempo? Se a gente não tiver sintoma, a gente pode transmitir, se a gente estiver infectado. Geralmente, o período de transmissibilidade, para quem está sintomático, é o período de viremia. Enquanto eu tiver febre, tossida, eu estou transmitindo. Para os assintomáticos, é geralmente 1 semana, 10 dias. Isso é o que a gente sabe
da maioria das doenças infecciosas, da grande maioria. Porque o que vai depender eu continuar infectando? A eficácia do meu sistema imune. O meu sistema imune é diferente do teu, que é diferente do teu irmão, que é diferente da minha mãe. São diferentes, né? Porque é individual. Tem inúmeras variáveis inseridas nisso. O teu estilo de vida, a idade, né? Se tem alguma doença de base. Por isso essa preocupação tão grande de infectar transplantado, que é uma pessoa que tem a saúde mais debilitada, hipertenso, fumante, quem tem doença pulmonar obstrutiva crônica, quem tem aqueles problemas pulmonares crônicos, nossa, se ele contrair isso e a doença for do sistema respiratório superior para o inferior, essa pessoa vai precisar de ajuda. Né? E quantas pessoas têm assim? Cardiopata, quem tem problema de coração, diabetes descompensada. Né? Todas essas pessoas são um problema para o sistema de saúde junto com os idosos. Até 60 anos, até 60, a média que a gente está vendo aí de gravidade ou de óbito é de 2%. Acima dos 60, aumenta para 8%. Acima dos 80, para 15%. Então a gente tem que entender que quem tem 80 anos ou mais, talvez se contrair H1N1, pode morrer. Não precisa nem ser o corona, se contrair uma infecção. Qual é a diferença do H1N1 para o corona? O H1N1, além da gente conhecer, ela é uma doença imunoprevenível. Você tem uma vacina. O corona você não tem. Então a gente nem sabe, se a gente fizer uma vacina para o corona, se o mundo conseguir uma vacina para o corona, se a próxima leva de coronavírus do ano que vem, essa vacina vai servir. Ou se isso vai ser como a gripe. A gente não sabe. É que a gripe é um complexo grande. A gripe é um vírus muito bem, o influenza é um vírus muito bem adaptado ao ser humano, embora tenha em animais também. Mas é muito bem adaptado ao ser humano. Então ele já está entre nós. Dificilmente você não vai ter casos de gripe. Né? Todo ano você vai ter. Agora o corona ainda é um grande segredo. Ao final disso, a gente espera que lá para agosto, setembro, essa curva caia bastante e a gente consiga contabilizar o que aconteceu. Porque nesse momento, quem é da saúde, né, principalmente quem é linha de frente, quem está lá dentro do hospital, não tem tempo nem de respirar. Dá pena. Porque o pessoal é dedicado, o pessoal está se arriscando a se contaminar, muitas vezes vai se contaminar e não vai saber, vai estar assintomático, vai continuar comparecendo ao posto de trabalho, por mais que ele tome todas as providências, tenha protocolo, é muito difícil você levar a vida se vigiando o tempo inteiro, né? Porque você sente fome, sente vontade de ir no banheiro. Eu acabei de falar da experiência da China, das pessoas atendendo com escafandro e fralda. Eles faziam as necessidades nas fraldas. Morreram 18 pessoas lá, 18 profissionais de saúde. Na Itália morreram 8 padres. Ou seja, quem tem contato com o vírus e tem a saúde debilitada, né, e não for diagnosticado, não tiver suporte, tem risco maior. Para quem é saudável, para quem não tem nenhuma doença de base, a esperança e o que os números têm mostrado aqui é como se fosse uma gripe ou um resfriado. Só tem uma dúvida agora. Tem um estudo chinês que está mostrando que as pessoas que tiveram coronavírus, principalmente se o vírus atingiu o sistema respiratório inferior, elas diminuíram a sua capacidade pulmonar. É isso que eu pensei. Sequelas. Pensei nisso. Será que deixa sequelas? A gente está descobrindo tudo, né? Não sabe. Então, a gente não sabe se tem sequela. A gente não sabe como que essas pessoas... Que nem o do Zika. Né? Vamos para uma outra doença, o chikungunya. Tem um caso famoso aí de um major nosso aqui. Né? Eu sei porque eu fui militar, eu fui sargento do Exército. Então eu tenho uma proximidade com o pessoal do quartel. Teve um major que foi para o Haiti na Força de Paz, há anos atrás. E ele contraiu o chikungunya lá. Não tinha nem no Brasil. Ele contraiu lá. E o chikungunya ele tem uma predileção pelos tecidos das articulações. Por isso que ele causa uma artrite, que é uma inflamação das articulações muito grande, podendo virar uma artrose, uma doença crônica. Até onde eu tenho notícia, esse major, já faz anos, ele está muito limitado de dor. Ele levanta todo dia para ele pisar no chão, dói o joelho, dói o braço. Ou seja,
cronificou. Então, hoje estão saindo trabalhos do vírus do chikungunya, não só nos joelhos, mas no cérebro, nos olhos. A gente vai aprendendo com os vírus, eles vão se adaptando. Eles têm preferências, mas eles podem ficar sistêmicos. Eles podem fazer alguma localização lá ectópica, fora da zona de conforto dele, e se adaptar. Geralmente esses casos são graves. Então, para as pessoas que têm o vírus, quando chega no pulmão, elas têm um risco maior, né, que só pode ser diagnosticado pelo médico. O médico, quando ele faz o diagnóstico, ele usa 3 critérios, sempre. Critério clínico, que é soberano, de acordo com o conhecimento dele e com a história natural da doença, ele vai olhar aquele quadro e vai fazer o que chama de suspeição. Ele vai falar, olha, eu acho que é isso aqui. Aí ele vai prescrever um tratamento e ver como aquele paciente evolui. Então ele faz a clínica, ele pensa, essa doença está circulando, nós temos casos por aqui, no caso de doença infecto-contagiosa, é o critério epidemiológico. Você viajou, você teve contato, você trabalha com o quê? Ou seja, o pensamento epidemiológico. Então é o clínico, o epidemiológico e o terceiro, o laboratorial. Aí eu vou lhe dizer uma coisa, a minha mulher, a Carla, ela está com suspeita de Covid há 2 semanas, está indo para a 3ª. Não conseguiu fazer o exame até agora. É convênio particular em São Paulo. Ela vai numa clínica, acabaram os kits. Ela vai em outra, acabaram os kits. Então, na minha opinião, faltou um pouco de protocolo. Porque saiu todo mundo fazendo teste. Teve gente que positivou, teve gente que negativou. Agora não tem. E assim, esses testes eles têm que ser feitos. Não adianta falar o governo tem que comprar. Ele acabou de comprar 2 milhões de testes. Só que eles estão sendo feitos em cima de bancada. O teste padrão ouro, o melhor teste, é o teste do DNA do ratinho lá. A gente brinca, né? Que é o PCR, reação de cadeia em polimerase, que tem 99% de acerto. Só que isso não é feito na hora, isso demora alguns dias. E isso custa. Então, como que a Coreia do Sul fez? Como tinha muito assintomático, ela testou todo mundo. Então, ela testava todo mundo sempre. E quem estava positivo, mas era assintomático, eles separavam. Só que isso custa muito dinheiro, custa muito caro, muito. Você tem que operacionalizar isso. Você tem que fazer a coleta, você tem que levar esse material, esse espectro biológico para o laboratório, tem que ser feita a técnica, e você tem que viabilizar o resultado e localizar esse paciente para isolar ele. Então, eu não sei se num país com 200 milhões de habitantes, mais, né, de dimensões continentais, se você for comparar a Coreia do Sul com o Brasil, de dimensão, não dá. A nossa cultura, se você conversar com o pessoal do Sul, com o pessoal do Norte, com o Nordeste, eles são hábitos completamente diferentes. Né? Você tem que explicar para o pessoal do Sul que não pode compartilhar o chimarrão ali, a cuia de chimarrão, que é uma coisa cultural deles. Né? Que, eles têm que mudar esse hábito. O brasileiro tem que mudar esse hábito dos 3 beijinhos, do aperto de mão. A gente é muito caloroso, né? A gente é muito beijoqueiro, a gente é muito... Uma pena. É bom. Eu acho que esses hábitos vão mudar naturalmente por conta desse susto. Os hábitos de higiene, eu acho que vão mudar, as pessoas vão lavar mais as mãos, eu acho, porque tá meio paranoico até, e eu acho que a gente vai carregar um pouco dessa consciência, na verdade. Não deixa de ser uma consciência, né, Fábio? E eu queria te fazer só uma pergunta para a gente caminhar para o encerramento. Eu acho assim, você que entende, mas... Então, se a pessoa estiver com resfriado, o ideal é que ela já se isole, porque a gente não demora o resultado. Então, isolamento social mesmo. Agora, você acha que esse nosso isolamento que vai até a 1ª semana de abril é suficiente? Será que a gente vai precisar continuar? Será que a nossa curva também não foi tão alta justamente por nós termos mantido esse isolamento por esses dias? Foi proveitoso esse isolamento? Está sendo proveitoso? Estou tentando entender o que você me pergunta. Tentando. Né? Eu acho que em algum momento você estava falando que eu estou sem som nenhum de vocês. Nenhum? Melhorou? Não. Gente, ficou ruim de novo. Muda. Alguém que ouviu pode escrever para ele? Tá.
Ficou Você ruim vai de tentar novo. de novo? Não, espera. Tá. Eu vou escrever aqui para você, acho que as pessoas devem estar me ouvindo.